Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos, amigos, discípulos, você que está conectado conosco nessa nossa célula online. Todas as quartas-feiras nós nos reunimos aqui para aprendermos a palavra do Senhor, para nos unirmos numa só fé, num só amor e num só Espírito, orando uns pelos outros e ambos aprendendo do Espírito Santo pela palavra do Senhor. Para mim é uma alegria imensa poder transmitir a palavra do Senhor ao seu coração, ao seu ouvido, ao seu coração, à sua vida, à sua casa e à sua família. Então, desde já, eu peço a você que já é inscrito no nosso canal, que você curta, comente e compartilhe. Não se esqueça disso, porque quando você curte, comenta e compartilha o nosso material aqui do Ministério Sincera Adoração, do canal, isso faz com que o YouTube ele faça a indicação para as pessoas quando procuram pelas temáticas que nós estamos trazendo aqui, pelas parábolas do Senhor Jesus. E é importante para que o maior número de pessoas possam receber essas palavras de vida eterna. Então convido você, juntamente comigo neste momento, vamos orar. Orar pelos nossos irmãos, orar pela nossa família, orar pela nossa nação, orar pelo nosso Brasil. Você está vendo os acontecimentos internacionais e nacionais e de fato nós precisamos orar. Esse é o posicionamento que nós devemos ter. Orar pela nossa nação, orar pelo nosso país, orar pelas outras nações, orar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos irmãos que estão necessitados de oração, daqueles que estão hospitalizados, que estão em tratamento, que estão se recuperando, que necessitam de uma ação poderosa da parte de Deus na direção de suas vidas, que nós possamos buscar ao Senhor por eles, clamar ao Senhor por eles, porque se porventura nós precisar, eles possam também interceder e orar diante de Deus por nós. Então, ore comigo. Nós temos várias pessoas que têm pedido oração, nos nossos grupos de oração, nos grupos dos homens, no grupo das mulheres. Eu apresento agora diante de Deus cada uma dessas pessoas, em o nome de Jesus. Senhor meu Deus, te agradecemos, ó Pai, por esta maravilhosa oportunidade que Tu nos dá. Obrigado, Senhor, por estar aqui conosco, Senhor, ó Deus. Aqui comigo, Senhor, ministrando, Senhor, ao meu coração, à minha mente, Senhor. Ministrando, Senhor, nesta casa, nesta família, neste homem, nesta mulher, neste jovem e nesta criança. Obrigado, Senhor, ó Deus, por nos escolher, nos separar, para nos ensinar, Senhor, as palavras de vida eterna, para recebermos um conhecimento que nos tornará, Senhor, homens e mulheres livres, porque conhecemos a verdade nos liberta, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti. Pai, apresentamos diante de Ti, Senhor, as autoridades, as nações, Senhor, ó Deus, o nosso Brasil, as nações, ó Deus, que estão necessitando de Ti, ó Pai, que eles possam Te buscar, Te clamar e receber de Ti, Senhor, o consolo na alma, no coração, na mente, em suas vidas, Senhor, ó Deus, que possam ter, Senhor, esperança e fé, Senhor, ó Deus, naquilo que há de vir de Tua parte. Assim oramos, Senhor, ó Deus, pela nossa nação, pelas autoridades constituídas. Eu oro, Senhor, ó Deus, pelo nosso estado, pelo nosso município. Apresentamos a Ti todas as autoridades, o prefeito, os vereadores, o juiz, Senhor, o promotor, todos, Senhor, que atuam, Senhor, ó Deus, no legislativo, no executivo, Senhor, ó Deus, e no judiciário. Oramos, Senhor, ó Deus, pelos pastores, pelas autoridades eclesiásticas, pelos apóstolos, pelos pastores, Senhor, pelos líderes, Senhor, ó Deus, os nossos aqui, Senhor, do ministério, Senhor, os 12 da primeira e da segunda geração, cada líder de célula, cada um, ó Deus, muito obrigado pela vida deles, Senhor. Peço que os abençoe, os guarde, os proteja de todo mal. A cada pastor, Senhor, e a sua família, a sua casa, os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Os líderes do ministério, Senhor, ó Deus, cada célula, cada liderança, Senhor, cada família, cada jovem, Senhor, cada casal, Senhor, cada criança, os guarde, os proteja e os livre de todo mal, em o nome de Jesus. A todos que nos assistem pela primeira vez, ó Deus, ministramos sobre eles, Senhor, ó Deus, a Tua unção, o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor, a Tua virtude, Senhor, a Tua guarda, Senhor, em o nome de Jesus. Assim te agradecemos por este momento e fica conosco desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que bom, não é? Nós estarmos aqui na presença do Senhor. Então, veja nesse slide aí que está na sua tela. Hoje nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus, os dois filhos. Veja bem aí, um pai e dois filhos, um mais novo, um pouco mais velho, os dois filhos. Vamos meditar nessa noite as parábolas de Jesus, os dois filhos.
Isso faz parte da nossa série, né, as parábolas de Jesus, que nós estamos aqui ministrando. Essa já é a 9ª série, a 9ª parábola que estamos ministrando da nossa série, que vai ter aproximadamente 42 parábolas. Vai ser uma série muito, muito importante. Os 2 filhos. Acompanhem comigo aí a próxima. Os 2 filhos. Veja ali o pai conversando com o filho mais novo. E ele ali com essa cara meio o que o pai quer, né? Então vamos meditar na palavra do Senhor. Leia juntamente comigo. Escrito está esta parábola no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28 ao 32, que diz assim: O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha? E ele respondeu: Eu não quero. Mas depois ele mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E o filho respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhe mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Ok, então veja aqui que nós lemos esta parábola aqui em alguns versículos, uma parábola muito importante também, que vem dentro do entendimento e da compreensão. Na célula passada falei que o Senhor, ele começa através das parábolas agora fazer conexões e fazer desconexões de informações importantes no seu período para a nossa compreensão hoje. Então aqui está mostrando esse pai que tem 2 filhos, e ele de forma muito simples, ele tem uma vinha e ele pede para o filho e diz: Filho, vai trabalhar lá na vinha? E o filho diz: Não vou. Mas depois ele arrepende-se e ele vai. E aí o pai, consequentemente, vai até o outro filho e diz: Filho, por favor, vai trabalhar na vinha? E o filho claramente disse: Eu vou, pai, mas não foi. E ele pergunta para os sacerdotes, todos os anciões, os líderes religiosos que estavam ouvindo Jesus, pede para eles: quem fez a vontade do pai? E eles falaram: o primeiro. Aquele que disse não, mas arrependeu-se e depois fez. E ele disse: de fato, vocês interpretaram muito bem esta parábola. Por isso eu digo a vocês que os publicanos e as prostitutas, eles vão entrar antes de vocês no reino de Deus. E nós estamos falando aqui nas parábolas que o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é semelhante. Então vamos compreender esta parábola nesta noite com a palavra do Senhor. Então Jesus diz para eles: as prostitutas e os publicanos vão entrar no reino de Deus antes do que vocês. Ele não está dizendo que eles não vão entrar, mas ele está dizendo que eles vão entrar antes, vão se apropriar, vão se apossar daquilo que Deus está estabelecendo àqueles que se arrependem. Acompanhe comigo a próxima imagem. Veja essa imagem aí. Um chamado ao arrependimento. Na parábola anterior da vinha, era um chamado ao trabalho, e agora é um chamado ao arrependimento. Vamos meditar na palavra do Senhor aqui, ó. A parábola dos 2 filhos, um chamado ao arrependimento. No capítulo 21 de Mateus, onde nós lemos a parábola, no começo do capítulo 21, ali nós temos o contexto da parábola. O Senhor aproveita um momento que está acontecendo, uma situação que está acontecendo, e ele faz o quê? Ele introduz uma parábola para ali deixar um ensinamento consolidado, uma compreensão estabelecida para as pessoas que o ouvem. Então, no capítulo 21 de Mateus, nós temos ali a purificação do templo. A minha casa será chamada casa de oração. Jesus, ele adentra em Jerusalém, naquele momento glorioso, onde todo mundo está o adorando e o recebendo com muita alegria, e ele vai ao templo orar. E quando ele entra no templo, ele encontra ali todos fazendo o quê? Estão ali vendendo, fazendo da casa do Senhor um lugar de comércio, trocando o dinheiro do templo
por ofertas que as pessoas, em vez de trazer de suas casas, estavam ali negociando, trazendo, comprando, negociando ali naquele ambiente. E Jesus se toma de uma ira santa e pega uma corda e toca todos aqueles cambistas, aqueles negociantes que estavam dentro do templo, negociando a fé, buscando ali dinheiro para si, buscando, enfim, benefícios para si, aproveitando ali o momento da fé das pessoas e do templo, que era um lugar sagrado. E aí o que ele faz? Ele pega e expulsa todos aqueles cambistas. E ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. O lugar onde nos reunimos numa só fé, num só amor e num só espírito é para a oração. Então, todos os anciões, os líderes religiosos, os sacerdotes, ficaram atônitos vendo aquela situação que Jesus ali estava fazendo. E eles não fizeram nada. Observando Jesus, chegaram para Jesus e pediram para Jesus: com que autoridade que você está fazendo isso? Perguntam para Jesus: quem tu pensa que tu é? Porque nós somos os sacerdotes do templo. Nós é que temos o compromisso, a responsabilidade de organizar, de fazer, de mudar as situações aqui do templo. Não é você. Com que autoridade você está fazendo isso? Eles perguntam para Jesus. Perguntam a Jesus. E ele responde ali, ó. Jesus respondeu com outra pergunta. Ok, eu vou responder para vocês, mas se vocês primeiro me responder de quem é o batismo de João Batista, se ele é dos céus ou se ele é dos homens. E aí os anciões, os religiosos, os sacerdotes do templo ficaram muito preocupados, começaram a conversar entre si, dizendo: se nós dissermos que o batismo de João é dos céus, ele vai nos dizer: então por que vocês não aceitam e não se arrependam? E se nós dissermos que é dos homens, o povo que está nos ouvindo, o povo que está aqui, considera João como um grande profeta. Então eles decidiram entre si: Jesus, nós não sabemos, nós não temos consciência, nós não sabemos de quem é o batismo de João, se é dos céus ou se é dos homens. E Jesus disse: então eu também não vou responder para vocês. Não vou responder para vocês. Vejam que ele faz aqui uma conexão muito importante que vai conectar a parábola que nós lemos. E ele continua, é um chamado ao arrependimento, começando pela primeira informação, que João Batista, ele veio pregar o batismo do arrependimento a todos da nação de Israel, começando pelas autoridades cívicas, autoridades eclesiásticas, dizendo: ei, raça de víboras, arrependam-se. Arrependam-se. Então esse era o chamado para o arrependimento, e é o que Jesus faz a conexão agora para os judeus em especial. A quem é este arrependimento? Ele é aos anciões e sacerdotes que eram líderes religiosos da nação de Israel. Por que Jesus os chama ao arrependimento? Eles eram os encarregados de zelar pela vida espiritual de Israel. Ok? Então eles têm este hábito, eles têm essa responsabilidade de linhagem, né? Levíticos ali, dos levitas, para serem sacerdotes, para estarem ali ministrando a Torá, ministrando a lei à nação de Israel. Eles tinham que zelar pela vida espiritual de Israel, da sua nação. Então, para que você veja essa conexão que Jesus faz dentro do capítulo 21, agora ele vai entrar na parábola. Quando ele fala sobre isso, ele tem um embate com as autoridades do templo, os sacerdotes, os anciões e os líderes religiosos. Ele pede para eles: então, se vocês entendem sobre arrependimento, eu quero pedir para vocês aí, eu só vou responder com que autoridade eu fiz o que fiz, se vocês me responderem essa pergunta do batismo de João. E ali ele faz a conexão com arrependimento. Acompanhem comigo essa próxima imagem e nós vamos seguindo. Olha que interessante esta imagem aí, ó. A capital espiritual, Jerusalém. Isso aí é uma alusão à visão que João teve no livro de Apocalipse da Nova Jerusalém que desceu do céu. Uma cidade
nesses moldes, nessas medidas, foi o que ele teve a visão para que nós pudéssemos hoje ter um entendimento, uma interpretação de tudo isso. Então, a capital espiritual, Jerusalém. Acompanhem comigo. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, fala: farei do vencedor uma coluna no santuário de Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Então, para nós compreendermos e entendermos, Jesus Cristo, ele entra em Jerusalém, ele morre em Jerusalém, ele ressuscita em Jerusalém e ele diz que ele vai voltar em Jerusalém. Então, ali é a cidade capital, aonde estava o templo, onde estava a arca, onde tinha todo o sacerdócio. Era o coração de Israel. Então, Jesus, ele estava ali para trazer este convite a todos os líderes religiosos da nação de Israel ao arrependimento e aceitarem a ele como filho de Deus. Ele sabia que eles não o aceitariam, mas era necessário e importante que eles tivessem a oportunidade. E nesta parábola dos dois filhos, é isso que ele começa a nos mostrar e mostrar para todos daquela época, da oportunidade que eles tiveram de obedecer a Deus, de obedecer ao Pai, e eles rejeitaram, eles não quiseram, falaram que sim, mas não foram e fizeram de fato. E há aqueles que em primeiro momento disseram não, mas arrependeram-se e posteriormente obedeceram o chamado do seu pai e disseram: eu vou trabalhar na vinha do meu pai. Então agora você começa a entender. Então a capital Jerusalém, a capital de Israel, era necessário e importante que ali onde havia o templo, hoje não há mais, ali onde havia a arca, onde hoje não tem mais, onde havia todo o ofício sacerdotal do sacrifício, das ofertas, das oferendas, de tudo ali, hoje não há mais. Hoje o modelo são as sinagogas, que a partir do ano 77, quando Israel foi totalmente destruída, ou melhor, Jerusalém foi totalmente destruída, os judeus foram espalhados para o mundo inteiro, então aí entrou-se o ofício das sinagogas, né? Dos rabinos e assim por diante. Então, para que você entenda e compreenda, então, Jesus precisava dar a oportunidade aos líderes religiosos daquela época a se converterem, a se arrependerem em seu coração e voltarem para o chamado que o Pai havia lhes feito. Então, essa nova Jerusalém, essa cidade que vem do céu, ela demonstra o centro de decisões, que a partir da capital se estende a toda a nação. Então, a nova Israel que vem dos céus, ela não é uma cidade de pedra, não é uma cidade que tem telhado, não, ela é uma cidade onde há tronos, é uma cidade onde há um ambiente de decisão, como nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, dizendo assim, farei do vencedor uma coluna do santuário de Deus, ou seja, como não vai chover, não vai ter noite, não vai ter dia, todos estaremos iluminados pela glória do Senhor, então nós seremos coluna. Mas é coluna de um telhado? Não, é coluna de posicionamento, coluna de tomada de decisão, aonde aqueles que vencerem, estarão ali como colunas. É um ambiente aonde depois do trono de Deus será o lugar mais importante do reino de Deus. Essa nova Jerusalém que faz essa conexão com a capital, da onde deve sair as ordens e as demandas para toda a nação. Ok? Então, só para você entender. Então, não é uma cidade quadrada, como ali nos revela o livro de Apocalipse, ou como nessa imagem que eu coloquei. Apenas ela é alusiva ao que João viu, mas nós precisamos interpretar que é desta forma que vai acontecer. É nós, eu e você, que seremos essa cidade. Eu e você que estaremos ali posicionados como sacerdócio real, como homens e mulheres de Deus, a qual o Senhor nos chamou como seu povo. E como nós lemos ali, Ele vai escrever o nome de Deus e o nome dessa cidade em nós, e ele escreverá o seu nome também em nós, ok? Então, só para você entender. Então, não é uma cidade quadrada, não. É um ambiente onde estarão ali os 12 apóstolos,
onde estarão sentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel, onde estarão também aqueles que serão selecionados pelo Senhor para reinarem como reis e sacerdotes, também estarão ali. É um ambiente de decisão que se estenderá a todo o reino de Deus, ok? Só para você entender. Não vai ser uma cidade como muros, não vai ser isso, não vai ser um ambiente. Escrito está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, também a consolidação desse entendimento. Eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Qual que é o entendimento? Uma cidade sem pessoas, ela não é cidade, então ela não é muros. Muros não fazem dela uma cidade. Casas não fazem dela uma cidade. O que faz uma cidade ser uma cidade são as pessoas que nela vivem, são as pessoas que nela convivem, são as pessoas que nela obedecem às normas e às regras da cidade, que de forma social ali convivem e torna-se uma cidade, se torna um ambiente social. Então, para que você tenha a consolidação desse entendimento, que não é uma cidade de paredes, é uma cidade de pessoas, um ambiente onde pessoas convivem entre si debaixo de regras, de ordens do reino de Deus, ok? Apocalipse capítulo 21, versículo 10, nos diz assim: Ele me levou no Espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Tudo que vem da parte de Deus é perfeito. Então, esse núcleo, esse centro de tomada de decisão, de influência sobre o reino de Deus, das decisões que vão ser tomadas, vai ter essa referência. É a Nova Jerusalém de Deus. É a Nova Jerusalém de Deus, fazendo a conexão com o tesouro. Lembra lá da parábola do tesouro escondido? Porque assim Deus escolheu Israel como o seu tesouro. Então, sempre haverá essa conexão do povo de Deus, a qual ele assim o separou a partir do pai Abraão. Então, a Jerusalém vai ser apenas uma conexão, uma lembrança daquilo que o Senhor estabeleceu a Davi, que nunca faltará um rei no trono de Israel. Ok? Então, acompanhe comigo a próxima imagem. Venho pelos pecadores e voltará pelos arrependidos. Veja essa imagem. Ela é muito importante que você entenda e compreenda esta parábola dos dois filhos. Ele veio pelos pecadores e ele voltará pelos arrependidos, porque esse é o chamado desta parábola. O chamado desta parábola dos dois filhos é o chamado ao arrependimento. Ao arrependimento, primeiramente de Israel, no contexto histórico e cultural, e depois nós teremos a nossa aplicação pessoal hoje. Acompanhem comigo o que escrito está em Lucas, capítulo 19, versículo 8 ao 10, que diz assim: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse Jesus: Hoje veio salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, ok? Lembra na parábola dos dois filhos que Jesus diz: olha, eu vim aqui convidar vocês ao arrependimento, mas vocês não quiseram. Então as prostitutas e os cobradores de impostos, eles vão entrar antes de vocês no reino de Deus, eles vão se apropriar antes de vocês do reino de Deus e daquilo que possui o reino de Deus. Então aqui Jesus está mostrando quem são esses: as prostitutas e os cobradores de impostos. E nós temos uma referência aqui de Zaqueu, o cobrador de imposto, onde Zaqueu, lembra de toda a parábola, ele sobe numa figueira brava, ele quer ver Jesus, e na realidade Jesus já estava de olho nele. De toda aquela multidão, os olhos de Jesus estavam direcionados para Zaqueu. Jesus chega debaixo da figueira e diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje convém eu pousar na sua casa. Que é o que está acontecendo nesse exato momento, você aí, ouvindo essas palavras, ouvindo esta mensagem, ouvindo estas parábolas de Jesus. O Senhor está chamando você também ao arrependimento, em o nome de Jesus. E quando Zaqueu ouviu aquilo, ele ouviu que Jesus trouxe a ele um cuidado, um zelo, um amor, um respeito, ele recebeu Jesus de forma gostosa. Escrito está, ele fez de tudo, alimentou, trouxe, preparou tudo. Jesus na casa começou a dar comida para todo mundo, recebeu todo mundo muito bem na sua casa.
E ali começaram os religiosos, esse Jesus aí, ó, se misturando com publicanos, se misturando com cobradores de impostos, olha, se misturando com pecadores. E aí, lá num momento oportuno, porque é assim que Deus faz, Ele não nos julga, a sua presença, a sua verdade, aquilo que Ele fala, aquilo que Ele revela, faz de nós homens e mulheres melhores pela consciência e não pela obrigação. Repetindo, pela consciência e não pela obrigação, porque nós queremos ser grato àquilo que o Senhor nos dá, que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Então Zaqueu fez o quê? Acompanhe comigo. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E Jesus disse: hoje veio salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ok? Então é isso que o Senhor está fazendo, é isso que o Senhor fez e está fazendo e continuará fazendo até o dia em que Ele voltar. Então Ele está trazendo, chamando-nos ao arrependimento, para que possamos entrar, nos apropriar do reino de Deus, antes do que aqueles que se dizem religiosos. Escrito está em João capítulo 8, versículo 4 ao 11, uma consolidação desse entendimento, porque Ele veio pelos pecadores e voltará pelos arrependidos. Pelos arrependidos. Aí sim confirma o que Jesus disse. O que Jesus disse? As prostitutas e os cobradores de impostos entrarão antes de vocês no reino. E disseram a Ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. Todavia, tu dizes, o que tu dizes a esse respeito? Insistiram na pergunta. Jesus se levantou e disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por sua consciência, olha que interessante isso, né? Convencidos pela sua consciência, foram se retirando um a um, começando pelos mais velhos até o último. Renovando a mente, Jesus foi deixado e a mulher ficou em pé. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, ele disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E disse ela: ninguém, Senhor. E Jesus lhe disse: nem eu também te condeno. Podes ir e não peques mais. Não peques mais. Então, consolidando essa compreensão e esse entendimento do que a palavra de Deus ela nos revela acerca do chamado ao arrependimento, por isso que nós entraremos no reino de Deus antes do que os religiosos. Por quê? Não é que eles não vão entrar, eles até poderão entrar, mas eles precisam passar pelo processo do arrependimento, que eu e você estamos sendo chamados todos os dias a aplicar na nossa vida o processo do arrependimento, para nos apropriarmos do reino de Deus. Assim como aquele filho que disse: não, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer, mas a sua consciência o acusou e disse: mas é o meu pai, é o meu Deus, tudo que ele fez, tudo que ele me deu, tudo que ele me auxiliou, tudo que ele tem me ajudado, e eu não vou ser obediente, eu não vou ser grato, eu não vou honrá-lo, eu não vou auxiliá-lo naquilo que ele tem me pedido. A consciência, e essa consciência eu e você precisamos ter. Quem muito é perdoado, muito ama. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Eu não sei você, mas eu fui muito perdoado. E eu me esforço em amar o Senhor cada vez mais e mais. E ser obediente à sua palavra e aplicar aquilo que Ele tem revelado através da Escritura na minha vida. Em nome de Jesus, que você compreenda isso também, que você entenda isso também, e você reconheça quem você é sem Deus e quem você é com Deus. O amor de Deus está derramado sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então aqui nós tivemos essa consolidação desse entendimento. O Senhor veio para os perdidos. Ele não veio para os sãos, como escrito está no livro de Lucas, né? Acompanhe comigo a próxima imagem. A aplicação desta parábola para mim e para você. Essa imagem já diz muita coisa, né? Então, a aplicação desta parábola para mim e para você. Acompanhe comigo. Escrito está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse:
foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ok? Então a aplicação desta parábola para mim e para a sua vida é: o pai está dizendo, filho, vai trabalhar? Não vou. Arrependendo-se, foi. Então essa aplicação para mim e para você, hoje, aplicando esta parábola na nossa vida, contextualizando ela para o momento que estamos vivendo, para você que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à sua igreja, aos seus, é isso. Ele está dizendo, ide. O que é ide? É sair, é falar, é movimentar-se, é sair do lugar de acomodação e fazer aquilo que fizeram por você um dia. Não é que você precisa sair daqui e ir lá para a África, ir para a Colômbia, para a China, para o Japão, para os Estados Unidos. Eu sei que algumas pessoas têm uma chama no coração, que são os missionários, e isso é específico para alguns, é o Senhor que coloca esta chama, mas estou falando aqui no que o Senhor está dizendo a cada um de nós, é aplicar esta palavra nos dias de hoje para mim e para a sua vida, e de fazer discípulos. Fazer discípulos é ensinar as pessoas como elas devem conviver na presença do Senhor. Ensinar a palavra, não apenas da leitura ou de um conteúdo, não. É como se deve aplicar a palavra, de forma simples, porque o Evangelho ele é puro e simples. E ele pede, ide, fazei discípulos em todos os povos, em todas as nações. Em todas as nações. E hoje nós estamos alcançando milhares e milhares de pessoas através da internet, através do YouTube, do Facebook. Por isso é importante que você compartilhe cada vez que trazemos aqui a palavra do Senhor, para que elas possam ouvir. Porque como crerão se não ouvirem, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, eu e você precisamos ser a Bíblia aberta que o mundo não está lendo. Então a nossa vida, assim seja, a minha vida e a sua vida, a aplicabilidade da palavra na minha e na sua vida. Escrito está também em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, a seguinte frase muito importante. Veja comigo. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo trazendo o entendimento aos coríntios, dizendo, olha, se vocês querem ter uma referência natural, se vocês não têm nenhuma referência porque o evangelho está chegando agora para vocês, ele diz, olha a responsabilidade que eu e você temos. A aplicabilidade do obedecer ao pai. O pai diz, filho, vai na vinha trabalhar? Eu vou. Não, eu não vou, mas arrependendo-se vai. E aqueles filhos que vão dizer, eu vou, e de fato vão trabalhar. Então, é para fazer? Vamos fazer a diferença? Vamos aplicar essa parábola na nossa vida? Vamos. Então sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eles não tinham acesso à Torá, eles não tinham acesso ao Novo Testamento, porque estava acontecendo. O Atos dos Apóstolos estava acontecendo. Então, nesse exato momento, o apóstolo Paulo se levanta e diz, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa é a aplicabilidade do Evangelho da Graça sobre a nossa vida. A referência que nós nos tornamos para as pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a palavra de Deus, que não têm nenhum entendimento sobre isso. Então o apóstolo Paulo, ele nos mostra e nos dá essa importante direção. E ele continua no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9, dizendo assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Ele está novamente trazendo esse entendimento, esta compreensão da aplicabilidade. Então, vai trabalhar? Vou, pai. Eu vou fazer a diferença. Então, aplica. Então, trabalhe. Viva, se aproprie do Evangelho da graça na sua vida, dos princípios que ele nos demonstra cada dia, aplicando na nossa vida. Ok? Então, está aqui. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 24 ao 26, olha o que escrito está aqui. Não porei outra carga sobre vocês. A igreja de Tiatira, né?
tão somente vocês devem apegar-se com firmeza ao que vocês já têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Lembram da cidade lá, o núcleo de tomada de decisões, de autoridade, de poder, reis e sacerdotes? É disso que nós estamos falando. O Senhor Jesus, ele vai estabelecer-nos como autoridades sobre as nações. Então essa é a aplicabilidade, é obedecer ao Pai. Ele diz, vai trabalhar na minha vinha? Vou. Então vamos fazer o que é preciso ser feito, fazer o que precisa ser feito e fazer bem feito. Não porque nós somos competentes, não porque nós somos pessoas perfeitas, não. O que é a mensagem eixo desta parábola dos 2 filhos? É um chamado ao arrependimento. Se os líderes da época de Jesus tivessem se arrependido, eles não teriam crucificado Jesus e teriam aceitado e teria mudado todo o rumo da história. Jesus sabia disso? Claro que Jesus sabia disso, mas porque ele falou e os corações duros não aceitaram, mas houve corações que o aceitaram, que são as prostitutas e os cobradores de impostos. Então, aqui está, é um chamado ao arrependimento. Então, aqueles que foram tocados pela palavra do Senhor, foram tocados pelo exemplo do Senhor Jesus, foram tocados pela sua natureza divina, eles tiveram a sua vida transformadas, porque as palavras de Jesus estavam neles, ok? Se as minhas palavras estiverdes em vós, diz o Senhor Jesus, e eles se apropriaram das palavras de Jesus e se apropriaram do reino de Deus, ok? Então, apenas para compreensão e entendimento meu e seu da igreja. Veja a próxima imagem ali, ó. A identidade da igreja, que eu e você fazemos parte. Como que funciona essa aplicabilidade? Como é que se desenvolve isso dentro do nosso dia a dia, nós como igreja? É a nossa identidade. Ou eu sou ou eu não sou. Quem não possui uma identidade não existe. Ah, pastor, como assim? De fato, se você não tem uma identidade, nome, CPF, todos aqueles registros, você é uma pessoa que não existe. Se você não tem uma identidade. Nós, como cristão, da mesma forma, se nós não tivermos referências, nós não temos uma identidade cristã. E como que isso acontece? Eu coloquei ali, ó, de dentro para fora. É de dentro para fora que isso acontece. Veja o que escrito está no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus, ele não vem de modo visível, e nem se dirá, aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Agora você entendeu um pouquinho mais. O reino de Deus está dentro de mim e de você, porque a nossa identidade não é o que eu digo que eu sou. Não é a carteirinha de membro de uma denominação que diz quem eu sou, não. É o que está dentro de mim, são os valores, os princípios que eu vivo, que eu me aproprio e conduzo a minha vida a partir deles. Então essa é a minha identidade. Eu sou Samuel de Barros Dias, mas a minha identidade é seguidor de Cristo Jesus. Eu sou um seguidor de Cristo Jesus. Amém? Você é um seguidor de Cristo Jesus a partir de agora, porque você passou pelo processo do arrependimento e o aplica constantemente dentro do seu processo humano de erros e acertos, ok? De acertos e erros, um processo constante de melhoramento, de aperfeiçoamento, porque aquele que iniciou a boa obra é aquele que vai finalizar a boa obra, e este é o processo. Hoje eu sou melhor que ontem, amanhã serei melhor do que hoje, em todas as áreas da minha vida. Então, em nome de Jesus, o reino de Deus, ele não vai aparecer de visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de nós. São os princípios, os valores, as palavras de Jesus. E aí nós nos apropriamos do reino de Deus e demonstramos o reino de Deus através das nossas atitudes. Amém? Então,
consolide esse entendimento, essa compreensão no teu coração, que esta parábola, aonde o Senhor inicia uma série de 3 parábolas, e nós vamos continuar semana que vem, que são muito importantes também a compreensão, porque agora ele já está aqui no livro de Mateus, mostrando o final, já ele está perto da sua morte e ressurreição. Então ele inicia lá com o semeador, a primeira parábola do Evangelho de Mateus, e agora ele vai trazendo um crescimento, um entendimento, um amadurecimento daqueles que dentro de 3 anos e meio os acompanhavam através das suas parábolas. E aqui ele mostrando claramente que Israel, os líderes religiosos, aqueles que tinham o compromisso e a responsabilidade de cuidar da vida espiritual da nação, foram chamados ao arrependimento e eles não aceitaram, não se arrependeram. Mas houve aqueles que, ouvindo isso, se arrependeram e se apropriaram do reino de Deus e entrarão no reino de Deus antes do que os religiosos. Então, seja o filho que disse sim e vai fazer. Seja o filho que disse não, se arrependeu e vai fazer. Amém? Então, quero deixar a você esta parábola simples, porque assim é o Evangelho, puro e simples, essa aplicabilidade hoje do Evangelho na nossa vida, o entendimento e compreensão das parábolas de Jesus na nossa vida. Semana que vem vamos falar de outra parábola dessa série de 3 que Jesus fala nesse momento aqui no Evangelho de Mateus. Então não falte, tá bom? Não falte, nos acompanhe. Se você não pôde estar conosco aqui, assista posteriormente, assista, resista, leia, estude, se aplique no entendimento da palavra para você se apropriar daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, meus queridos? Então, eu agradeço desde já você que está nos acompanhando, em nome de Jesus, lembrando a todos que nós temos o nosso culto. Agora nós não estamos fazendo mais o culto da manhã, estamos no culto à tarde, graças a Deus, a grande maioria já vacinado, a grande maioria já não temos mais problemas, como se diz, com todos os cuidados que nós temos aqui na igreja. Então contamos com a sua presença no culto. Se você de fato não puder, porque ainda tem alguma situação que é importante que você saiba se avaliar, nos acompanhe pelo YouTube, pelo Facebook, curtindo, comentando e compartilhando, como eu sempre tenho pedido, e recebendo esta palavra de vida eterna. Nós estamos com o nosso seminário da família, e como foi lindo o nosso seminário da família, ou melhor, como ele está sendo lindo e maravilhoso. Conhecimento, verdades que estão nos desatando, fazendo com que a família se aproprie daquilo que o Senhor tem nos dado. Nossa primeira ministração do Seminário da Família, no dia 8 de agosto, foi trazido pelo nosso Mano Kleber, né? Como ter uma linguagem sã. Aprenda, assista ali. Se você não assistiu, assista. Maravilhosa ministração. Domingo agora tivemos com a nossa querida Doze Patrícia, uma mensagem maravilhosa. Você sabe ao que o seu filho está sendo submetido através das redes sociais? Então assista, uma linda mensagem. E agora domingo nós teremos a nossa querida Doze Ideia, né? Uma das professoras da escolinha aí que tem trabalhado incansavelmente em favor das nossas crianças ali, toda uma equipe, pessoas que se doam de forma voluntária, que dizem sim. Elas disseram sim ao dono da vinha e estão trabalhando, e elas receberão a recompensa porque têm se apropriado do reino de Deus. A ministração será uma linda ministração. Pais de joelhos, filhos de pé. Então não perca, esteja conosco, vai ser uma ministração poderosa e maravilhosa neste domingo, ok? Quero também pedir a todos que continuemos em oração pelos nossos irmãos, continuemos em oração pela nossa nação, continuemos em oração pelo mundo, continuemos em oração por aqueles que estão necessitados. Eu quero pedir oração aí pela família da nossa querida irmã que infelizmente não está mais conosco, nos deixou, nossa querida irmã Magda. Que Deus a tenha em sua presença em nome de Jesus, e que a família seja consolidada e que possa estar seguindo os passos da sua mãe na presença do Senhor. A Adri e o Thomas, que Deus abençoe, enfim, a todas as irmãs, a todos os sobrinhos, a toda a família em o nome de Jesus. Também deixando aqui o meu abraço a todos os aniversariantes. Às vezes a gente se esquece, ao Chicão que teve de aniversário, a Raíssa que teve de aniversário também, 14 anos, que Deus abençoe, a nossa querida irmã Maria, Dona Maria da Graça, mãe da Geu, do Mário, da Graceli, que Deus abençoe em nome de Jesus. A Graceli que esteve de aniversário também, a todos os aniversariantes, que Deus vos abençoe. Amém? Então,
Último slide, acompanhe comigo. Que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Que Deus os abençoe. Então, mais uma vez, reforçando, curta, comente e compartilhe esta célula online e esteja conosco. Todas as nossas células, todos os nossos cultos de forma presencial, se você puder. Se não, nos acompanhe e compartilhe esta palavra para a honra e glória do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.